Acender essa outra luz aqui enquanto o povo vai entrando. Boa noite, boa noite. Estamos começando agora. Vou mandar aqui pro povo. Convidar o pessoal. Boa noite. Esperando aqui o povo entrar. Boa noite, boa noite. Hoje é dose dupla, hein? Estavam com saudades de mim ou estão cansados? Vou chamar a Silvana aqui. Veio com um buraco? Como assim, gente? Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo bom, e você? Tudo ótimo, Maísa. Gratidão pelo convite. Fazer um bate-papo super legal. Sim, depois que eu trouxe o Rafa aqui, a gente foi falar dos Ioni Eggs. Pra quê? Um monte de gente começou a me perguntar. Eu falei, gente, eu não manjo tanto disso, não. Eu só Sim, comprei o meu. Tô usando aqui, é melhor eu chamar alguém para falar disso. isso mesmo. É uma terapia incrível. Maravilha. Vamos lá, povo, vamos chamar o pessoal para entrar, vamos convidar a mulherada, os homens também, por que não, né? Legal saber mais coisas do universo feminino. Isso. Aí, eu já vou compartilhar aí com as minhas seguidoras também. Isso, tô compartilhando aqui com o pessoal, chamando o povo. Isso aí. Maravilha. Sejam todos bem-vindos. Quem tá aí também vai compartilhando, chama a mulherada para saber de mais um método maravilhoso, terapêutico. Olha lá. E é um método incrível que todo mundo que usa se surpreende muito. Eu tô com ele há pouco tempo, então é isso, eu não posso nem opinar muito ainda, né? Então, quando o povo vem me perguntar, eu falo, gente, vai lá pro perfil da Silvana, que ela vai saber falar mais. Ai, Eu falo, Rafa indicou maravilha. ela, vai checar lá o perfil dela, que ela fala só disso, ela vai saber muito mais que eu. Eu acabei de comprar o meu, não tenho nada para falar ainda, não tenho o que compartilhar Olha, então. sobre isso. Então você vai ter muitos conhecimentos hoje também. Exatamente, exatamente. Então, vou me apresentando rapidinho para o pessoal que for entrando e para quem for ver a live, que vai ficar gravada depois também. Meu nome é Maísa, eu trabalho com curas energéticas, espirituais, emocionais, mentais, com tudo que tem direito aí no combo. Então, eu vivo fazendo terapias alternativas, né? Porque esse caminho, eu falo, eu comecei ele por mim, eu nem imaginei que eu fosse virar terapeuta no meio disso, né? Eu comecei pela minha própria cura, e acho que geralmente é assim, né? Quem Sim, trabalha com acho que cura nem tem começa nome se nem curando. tem nome. E aí eu entrei nesse caminho e não parei nunca mais, já estou há 4 anos e pouquinho, totalmente imersa nessa coisa de autocura. E no meio do caminho fui descobrindo que isso também estava atrelado aí ao que eu queria fazer, né? Para ajudar outras pessoas também. E estou cada vez mais descobrindo por onde eu vou. Acabei nessa quarentena me conectando muito forte com essa questão da fraternidade branca, que eu nem sabia que tinha esse chamado, eu vi que você tem também, então não à toa a gente vai se Tudo. conectando, né? Então, se fala um É. pouquinho de você, se apresenta para quem não te conhece. Então, gratidão. Meu nome é Silvana, sou terapeuta holística, sou numeróloga, reikiana, faço apometria, trabalho com cristais. Eu tenho um outro Instagram que é a Essência Cristais, onde eu trabalho com a parte de acessórios, colares, japamalas, eu faço um artesanato também, peças personalizadas. Mas o meu foco tá na Ioni Egg Terapia. Sou life coach também, como você. E E sim, estamos aí nesse universo, né? Eu digo que o holístico é pequenas partes que formam um todo, né? Então a gente tem aí vários conhecimentos para
formar uma técnica, né, que agregue mais as pessoas que precisam de cura. E como você falou, eu passei por esse mesmo processo, né, de curar as minhas dores inicialmente, para que depois eu pudesse ajudar outras mulheres a curar esses mesmos processos que eu vivi aí por anos, né? Então, foi onde eu descobri que era realmente a minha missão de vida. Eu me formei em administração de empresas, Eu né? Sou também. formada. Olha só quanta coincidência! Eu trabalhei por 15 anos em um posto de combustível no setor de RH, então nada a ver com a minha função desempenhada hoje. E há mais ou menos 6 anos eu comecei a minha caminhada do despertar espiritual. E foi os cristais que entraram na minha vida, um divisor de águas, né? Então, o primeiro momento entrou como os acessórios, e aí, 1 ano e meio depois, eu conheci a Ione Egg Terapia, onde eu comecei a fazer em mim a terapia, com acompanhamento de outra terapeuta. E para mim foi tão transformador que eu fui atrás de fazer as formações e repassar para as outras mulheres que precisavam. E assim, é, trabalhar com a parte ginecológica, com o sagrado feminino, é uma coisa assim, que 90% das mulheres precisam, né? É uma dor que é muito difícil elas abrirem, né, para outras pessoas, para outros terapeutas. O sexo, a sexualidade hoje em dia é um tabu muito grande ainda, né? Ainda. Então, infelizmente, né? Então, eu tenho passado aí por vários processos ainda. Eu digo assim que a nossa autocura ela é eterna, a gente não para nunca, né? A gente está sempre se autodesenvolvendo, conhecendo, sempre achando ainda uma sujeirinha lá debaixo do tapete que a gente precisa olhar, trabalhar, né? Na E verdade, a assim, gente vai achando, quanto mais mergulha, a gente vai achando as sujeiras mais craquentas. exatamente. E sabe que eu tenho percebido que a maioria das pacientes que vêm até mim, muita coisa é em ressonância com coisas que eu ainda preciso olhar, ainda preciso trabalhar, ou que eu já olhei e aí eu já sei dar também o caminho. Total, eu É, falo isso, que é muito engraçado. Eu tava falando isso com outro amigo meu, terapeuta, outro dia. Eu percebo que assim que eu viro uma chave de algum processo que eu tô passando, na semana seguinte, vem 3, 4 atendimentos, às vezes, da mesma coisa. exato, É impressionante. exatamente. É o sincronismo do universo, né? Então, bom, eu vou falar então que é a Ioni Egg Terapia, né? Para as mulheres e para os homens conhecerem, porque a Ioni Egg Terapia não é só para as mulheres, é para os homens também. Ó, já não E sabia. os homens também podem usar, e é incrível para ambos. Uau. A Ioni Egg Terapia, a Ioni, né, é uma palavra que vem do sânscrito e que significa passagem divina. E eggs são gemas de cristais em formatos de ovos. A Ioni Egg Terapia, ela, apesar de ser muito pouco conhecida hoje em dia ainda, ela é uma Sim. terapia ancestral, milenar, tem registros há mais de 5.000 anos, inicialmente na África, mas hoje em dia, na literatura, a gente encontra muito se falando da China, né? Então, era usada pelas imperatrizes no Palácio Real da China e as concubinas, porque era um segredo real, né? Que somente as imperatrizes podiam usar dos saberes, né? E era utilizado pela pedra de jade, essa pedra linda aqui. Lá atrás Então, já era com cristal, então, esses registros. já, já era. Era com essa pedrinha aqui, com a Com a jade. Jade. Com a Interessante. jade. Exatamente. Essa era o que aparece nos registros era o que era trabalhado. Um pouco mais tarde, em paralelo à China, surgiu no México com a obsidiana negra. Jesus, eu estava Que é falando com uma amiga minha, eu sou a trabalhadora das sombras, né? Eu falo que se eu usar um negócio desse aí, eu acho que eu morro.
Então, eu comecei bem por ela. E assim, Nossa. para mim, eu digo assim, eu tenho uma paixão particular pela obsidiana negra, porque para mim realmente ela foi transformadora. Ela tem uma diferença que assim, ela é uma pedra mais temida aí pela maioria das terapeutas e das mulheres, porque ela não é um cristal, ela é uma pedra, né? Ela se forma da lava do vulcão, do magma, né? Então, quando o vulcão entra em erupção, a lava se resfria rapidamente, formando a obsidiana negra. Então, ela é tão temida porque, diferente do cristal, o cristal ele tem uma formação atômica perfeita. Então, ele entra no nosso corpo de uma forma mais leve, mais amorosa. É como se pegasse na nossa mão, passasse a mão na cabeça e falar: "Ah, vamos lá, vamos junto." A obsidiana negra, eu gosto de brincar que ela é aquele coice na bunda que a gente precisa para sair da zona do conforto. Então, ela é uma pedra que realmente faz a gente encarar as nossas sombras de frente. Sim, Então, e é assim, é muito perceptível a coisa. Você começa a usar sim, e tudo aquilo que te incomoda, ou que você às vezes nem percebia que te incomodava tanto assim, começa a ficar tão nítido, tão claro, que aí você começa a ficar ansiosa, você começa a ficar mais depressiva, porque enquanto você não olhar para aquilo e não trabalhar e não resolver, ela não sossega, sim. É, entendeu? eu falei que para mim não precisa, porque o meu lance com as sombras já é muito forte. Eu falo, se eu ainda potencializar isso com uma obsidiana, eu não saio de dentro de casa. Eu vou ficar o dia inteiro. Sim. Na terapia, eu tive todo esse receio. Mas eu digo assim que veio no momento certo para mim e Com eu certeza. precisava realmente, sabe? Porque tinha muita coisa que eu estava procrastinando. Por exemplo, eu já tinha a minha empresa, a Essência Cristais, mas em paralelo eu continuava ainda trabalhando na outra empresa. Então, eu trabalhava só horas vagas com a minha missão de vida. Mas eu passava aí a maior parte do meu tempo, 8, 9 horas, num trabalho que eu não gostava, que não me fazia bem, que me deixava doente. E assim, era algo que já há um tempo eu estava procurando coragem de sair daquilo, porque assim, eu vivia numa zona de conforto, eu tinha um salário bom, né? Eu era uma gerente, então eu tinha uma posição, aí ainda tem o ego envolvido, né? Então, para mim foi muito difícil entender que realmente lá não era mais o meu lugar e que eu precisava viver a minha missão de vida. Então, a minha primeira grande transformação foi em relação à minha transição de carreira. Então, nada a ver com o que eu buscava com a Ionia Terapia, que era trabalhar a minha sexualidade, né? Eu venho aí de um Tem processo. tudo a ver, na verdade. Tem tudo a ver. Porque a Puxa sexualidade pra é a energia da criação, é a base. energia da manifestação. Então, se tem bloqueio nisso, vai afetar direto, né? Com certeza, mas no meu consciente não Sim, tinha nada a sim. ver, né? Então, para mim, foi buscar uma cura para o meu ginecológico, para minha sexualidade, para minha endometriose, para as minhas crises de candidíase. Então, era aquilo que eu Entendi. buscava, né? E começou totalmente pelo lado oposto, assim, né? No consciente, que foi essa transição de carreira. E depois, de 17 anos casada, eu também me separei. E foi um segundo grande passo e transformação na minha vida. E isso foi questão, assim, de 6 meses usando a pedra. E aí começou todas as minhas curas, né? Então veio muito processo de catarse nesse tempo, porque como qualquer terapia holística, né? Para quem não sabe, catarse são processos aí que a gente tem depois de qualquer terapia que a gente faça, um reiki, uma apometria, né? São sintomas que a gente tem no decorrer dos dias aí, né? Pode ser emocional, pode ser físico, uma diarreia, um vômito, dor de cabeça, Sim. tontura, crise de choro, né? Então, Liberações, são diversos as liberações. Exatamente. E eu tive muitos desses processos e eu tive que encarar de frente. E eu digo assim, que quando a gente entra no caminho do despertar espiritual,
é um caminho sem volta, né? A Sim. gente só consegue seguir É, adiante, não tem como depende, depende. parar. Tem gente que consegue paralisar no meio do caminho, às vezes, e fica num nível ali mais, né? Porque eu falo, vai em camadas, né? Dependendo do nível ali, a pessoa pode parar em É, determinado ponto e estagnar, né? É uma escolha dela sim, também, assim. Não dá para ela sim, voltar e retirar a consciência que ela ganhou, mas dá para ela parar no meio do caminho se ela quiser, né? exatamente, exatamente. Mas o conhecimento que veio, né? E Já aí é. fica o peso na consciência da pessoa saber o que ela precisa fazer e não fazer, né? Então ainda tem toda essa situação, né? Sim, é muito aquela Mas cena do filme do Matrix, quando ele vai lá para. Quando ele tá comendo a carne vermelha e ele vê a moça de vestido vermelho passando e ele fala: Ah, eu quero voltar para Matrix, eu quero esquecer essas coisas todas, não quero mais lembrar do que é a verdade, eu quero voltar para o sistema, né? Tipo isso, às vezes. A pessoa olha tudo e fala: Ai, meu Deus do céu, vai dar um trabalho esse negócio. e dá mesmo, e não é fácil. Muitas pessoas relatam a sensação de, depois de iniciar aí o despertar espiritual, depois de algumas terapias, de ter a sensação de que está pior do que antes de começar a Sim, terapia, que está mais estressada, que está mais ansiosa, que está mais doente, e que é justamente pelos processos de catarse, e as pessoas não entendem, não compreendem, que é uma fase, né? São fases, são sim. degraus que a gente precisa escalar até chegar onde a gente deseja, né? Sim, Então, lembrando que é isso, o processo de desenvolvimento, gente, não é uma constante, né? É assim, ó, é um negócio assim. Às vezes você melhora, às vezes você acha que piora, e às vezes você melhora de novo, e às vezes você vai mais fundo ainda, e você acha que piorou mais ainda. Você fala, meu Deus, já tomou tempão nessa porra, não é possível. Mas é porque a gente vai aprofundando e vai acessando camadas mais profundas e mais dolorosas. E, tipo, é, a coisa vai chegando no nível, a gente começa trabalhando aquelas coisinhas assim, eu fico muito irritada, eu sinto ciúme, não sei o que lá, e vai indo para baixo. Aí daqui a pouco tá trabalhando as neuroses infantis, e tá trabalhando questões da gestação, que teve no teu parto, não sei o que. Na hora que você vê, já tá trabalhando vida passada. Então, esse negócio tudo. E vai vai, vira uma super bola de aprofundando. neve, né? Então, e é exatamente isso que a Ionieg terapia faz. Ela é uma terapia, eu digo assim, ó, que de todas que eu fiz até hoje, para mim eu senti como uma das terapias mais completas, porque Sim, ela trabalha o corpo como um todo, físico, mental, emocional e espiritual. Então, é, a maioria das pessoas que chegam até mim tem aquela visão de que trabalha somente o ginecológico, somente a sexualidade. Claro que é o foco principal da terapia, né? Mas quando a gente trabalha, a maioria das mulheres que vêm fazer a consulta comigo, né? Eu atendo online, Brasil inteiro. Então, as minhas consultas são via WhatsApp, né? Por vídeo. Então, a gente fica de 2 horas, 2 horas e meia conversando, né? E entendendo aí quais são as questões que a mulher tem que trabalhar. E eu percebo muito assim, as mulheres vêm até mim, eu não tenho libido, tô sem lubrificação, não tô conseguindo ter orgasmo. E aí a gente vai lá, busca a ferramenta do coach, né? E a gente começa a cavucar para entender o que está acontecendo, né? E muitas vezes a mulher chega assim, olha, eu quero salvar meu casamento. Não tô conseguindo mais ter relação sexual com meu marido, não tá legal, ele tá cobrando. E aí, quando a gente vai ver, a mulher não ama mais o marido, ela não quer mais estar casada com ele, ela mente para ela mesma, né? E quais são as situações principais relacionadas a isso? A dependência financeira, né? Então, são situações que a gente tem que trabalhar no decorrer da terapia, né? Então, por exemplo, tá, tu quer separar? Mas eu não tenho emprego, tal. Aí a gente já vai entrar na área profissional da pessoa, né? Olha, eu não estou conseguindo fluir na relação sexual porque não tô legal de saúde, mas não faz uma atividade física, não se alimenta bem, não toma a quantidade de água necessária. Então, é um contexto muito amplo que a gente precisa trabalhar, olhar
e resolver, né? Sim. Então, a E a Ionic dependência, e a independência financeira, acho legal mencionar que normalmente, para não dizer sempre, né, para não generalizar, mas normalmente está atrelada a uma dependência emocional, que é a camada mais profunda que precisa ser trabalhada, né? exatamente, exatamente isso. E a Ionic terapia, ela trabalha como uma reflexologia. Então, por exemplo, quando a gente introduz, né, o Ioni Egg no canal vaginal, a parede do canal vaginal, cada pontinho corresponde a uma parte do corpo, né? Então, é como se fosse lá fazer a massagem no pé, que a gente tem os pontinhos que correspondem, o canal vaginal é da mesma forma. Então, quando a gente introduz o Ioni Egg, ele dispara as energias, o cristal tem uma energia muito inteligente. Então, importante a gente fazer todo um processo de limpeza, limpeza, energização e programação do cristal. Porque quanto mais específico a gente é para a pedra, mais ela vai atuar no que a gente precisa. Mas, por exemplo, se eu não fizer programação nenhuma, por ele ter essa energia inteligente, saber o que ele precisa curar, ele vai direto ao ponto, né? Então, por exemplo, mulheres que têm dificuldade de engravidar, né? Então já fizeram aí todos os exames, está tudo normal. O marido foi lá, fez exame também, e a mulher não consegue engravidar de jeito nenhum. Então, muitas vezes, a gente tem questões relacionadas a karmas de vida passada, né? A gente vem aí com contratos dizendo que nessa vida eu não vou engravidar, né? Ou, enfim, tem N situações, ou até mesmo traumas de abuso sexual, né? A gente tem coisas relacionadas à nossa mãe, à nossa avó, à bisavó e assim por diante, né? Então, a ioniterapia, ela trabalha como se fosse uma constelação familiar. Ela vai em toda a árvore aí, né, familiar, então ele entra captando todas as energias e fazendo todos os desbloqueios necessários. Então, geralmente, a gente começa a Ionier terapia por uma pedra de limpeza energética, né? Que ou geralmente é a obsidiana negra ou o quartzo fumê. Então, a obsidiana negra é para as mais corajosas, né? E o quartzo fumê é uma pedra um pouquinho mais leve. Mas elas têm exatamente a mesma função, que Eu é... uso o fumê para cura também. Ai, que ótimo! E aí, assim, ó, qualquer uma delas vai fazer a mesma coisa, que é primeiro trabalhar a proteção energética e fazer uma varredura das energias negativas, de todos os bloqueios que estão aí, né, trazendo a mulher, fazendo ela ficar estagnada, né, ou trazendo doenças ou bloqueios em relação à sexualidade, enfim. Então, ele trabalha o nosso útero para receber a energia dos outros cristais. Então, eu gosto sempre de começar a terapia independente da mulher com uma dessas duas pedras. Porque, por exemplo, se a mulher chega até mim e diz assim, eu quero engravidar. A principal pedra que a gente usa é o quartzo rosa. Tem o quartzo leitoso também, que é uma pedra que dá para usar, mas a principal é o quartzo rosa que a gente usa para trabalhar a questão da fertilidade, né? Mas, por exemplo, se a mulher tem algum contrato, alguma questão relacionada aí à vida passada, né, ou a trauma, quando a gente entra com o quartzo fumê obsidiana, primeiro a gente vai, limpa, tira aquele bloqueio, para depois a gente entrar com a energia do quartzo rosa, para aí sim trazer um efeito mais potencializado, né? Uhum. Mas claro, tem mulheres terapeutas que vão direto com a pedra e muitas vezes funciona. Então, cada caso também é um caso, né? Então, depende muito de mulher para mulher. Mas é bem importante o acompanhamento sempre de uma terapeuta, né? Que entenda, né? Que conheça a energia das pedras. Porque, por exemplo, falando ainda do quartzo rosa, todo mundo conhece o quartzo rosa como a pedra do amor, da autoestima, né? Que trabalha aí relacionamentos. Mas, por exemplo, uma mulher que for usar um Ioni Egg de quartzo rosa, se ela estiver muito carente, muito tempo sem ninguém, que está aí procurando um relacionamento, ou que ela está aí enfrentando um término de relacionamento, ou que ela é extremamente possessiva, ciumenta,
quando ela usa o ioneg de quartzo rosa, aquelas energias acabam se intensificando e deixando a mulher mais carente, deixando a mulher mais ansiosa. Então, tem situações que a gente precisa olhar e entender se realmente é aquilo que ela precisa no momento, né? Uhum. E como várias terapias por aí, a Ionieg terapia, ela também tem sido muito banalizada, né? Então, assim, a maioria das mulheres olham, vê o Ionieg na loja, compra, eu vou ver aqui no Google como é que faz para usar, quantas horas, como é que coloca, como é que tira, e acaba fazendo terapia sozinha. E algumas vezes acontece de comprar pedras tóxicas, pedras falsas, né? Ou até mesmo que use a pedra certa, mas acaba tendo catarse, situações que ela sozinha não consegue trabalhar, não consegue olhar, não consegue lidar, né? Eu Então já é ia bem perguntar para você, é importante ter um acompanhamento, né? Porque imagina, vai botar uma obsidiana, vai começar a trabalhar sombra, vai começar a vir coisa para a superfície. É complicado a pessoa passar por isso sozinha, né? muito, muito mesmo. E desde situações básicas, por exemplo, colocou Ionieg e não consegue mais tirar, né? E aí entra em desespero. Já aconteceu de mulheres ter que correr para hospital, ginecologista, para tirar a pedra, porque elas entram em pânico e não sabem como fazer, né? E são situações assim. Da maioria das mulheres que vêm até mim, é a principal dúvida e o principal medo delas. Ai, se eu colocar e não sair mais. É, Então, total. primeiro é que o canal vaginal ele é fechadinho, não tem para onde a pedra ir, né? Sumir. Então, entrou, ela tem que sair. A lei da gravidade também no canal é para baixo, então ali é facinho, né? Mas o que que existe? Questões de por que que algumas mulheres ficam com a pedra presa no canal vaginal. Tem algumas alternativas, né? Algumas delas são que a mulher fica muito nervosa e ela mesma contrai a musculatura do canal vaginal e acaba segurando inconscientemente a pedra lá dentro. E às vezes ela acha que está fazendo um movimento de expulsão e está fazendo um movimento de sucção, porque não conhece o próprio corpo, né? Não tem essa sensibilidade de sentir. Muitas vezes eu falo assim: olha, vamos trabalhar a musculatura vaginal, vamos fazer o pompoarismo, que é a vibração, né, da musculatura vaginal. E elas não conseguem ter essa percepção desse músculo sozinho, né? Essa musculatura sozinha. Elas contraem o corpo inteiro e muitas vezes não conseguem trabalhar só a região. E outras questões, por exemplo, é que o cristal ele tem vida própria. Né? Então, ele decide a hora que ele tem que sair. Porque, por exemplo, eu falo para a mulher: olha, você tem que usar aí de 2 a 3 vezes por semana, no mínimo 6 horas, no máximo 12. E aí a mulher coloca o Ionieg. Geralmente a gente começa na hora de dormir, então ela introduz na hora de dormir e no dia seguinte ela acorda, vai lá e tira. Chegou no banheiro, tentou tirar a pedra e não saiu? Relaxa, é porque ela ainda está trabalhando alguma cura e que naquele momento ela não pode sair, porque senão vai interferir no, né, no tratamento. Então, eu sempre digo, relaxa, não saiu, não saiu. Vai lavar roupa, vai fazer almoço, vai limpar a casa, vai trabalhar, né? Vai fazer uma caminhada. A gente pode ter vida normal com a pedra dentro, até mesmo porque a gente não sente ela, né? A gente não Não, tem nada. Às vezes eu acordo e até percepção. esqueço que eu coloquei. E isso até é uma questão aí das mulheres esquecerem, né? É, de acontecer de a pedra cair dentro do vaso sanitário, Ah, né? Quando aconteceu a gente comigo. Aconteceu. Eu falei, ai meu Deus, vai quebrar o meu negócio. E acontece com todas. Comigo já perdi as contas de quantas vezes eu derrubei, porque por mais que a minha musculatura já esteja trabalhada, que já esteja forte para segurar, por exemplo, como já é tão natural para a gente esquece que a pedra está lá, é, eu vou no banheiro urinar ou evacuar e o movimento da musculatura acaba expulsando ela, né?
Então, acontece, caiu, vai lá, junta, lava bonitinha, olha se não quebrou, tá ok, ok, continua usando. Tem situações que, por exemplo, assim, é, a, a paciente que vem até mim e que quer fazer uma terapia individual, né? Então, por exemplo, vai usar um tempo mais longo o Ione Egg, né? Eu tenho o tratamento completo que é para 6 meses, que é um Ione Egg por mês, que é baseado no tratamento dos elementos, onde a gente trabalha água, ar, fogo, terra e o éter, né? É, e tem o tratamento individual, que aí a mulher pode usar de 3 a 4 meses o mesmo Ione Egg. E, por exemplo, a mulher chega até mim e a gente combina, olha, então 3 meses você vai ficar com essa pedra. Mas deu 60 dias, a pedra começa a não parar mais dentro do canal vaginal, ou a pedra cai e quebra, ou seja, dentro do vaso sanitário, eu peguei o Ioneg na mão, resbalou e caiu. Então, são formas de demonstrar que a pedra já trabalhou aquilo que ela precisava trabalhar na mulher e Exatamente. para que ela entenda isso, E olha né? que interessante, a única pedra que eu perco geralmente é a obsidiana. É como se ela realmente, a hora que ela serviu o propósito ali, ela vai embora da minha vida. E a maioria das pedras de proteção são assim que funciona realmente. Então, por exemplo, eu gosto muito de usar a tornozeleira de cristal, né? Essa aqui é uma tornozeleira com vários cristais. Mas eu tava com uma de óleo de tigre esses dias e eu comecei a sentir muita dor no meu tornozelo, de nada, assim. Dor, dor, dor. E eu, meu Deus, o que que é isso e tal? E assim, tipo, 2 horas depois eu fui me dar conta que era para mim tirar a tornozeleira e fazer limpeza energética, que já fazia um tempo que não fazia, que é aquela história, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. E aí eu tirei, pronto, resolveu, parou a dor, mas já aconteceu várias vezes de estourar, né? Ah, o acessório, o pingente caiu, quebrou. Sim, Deu, trabalhou aquele dia, a gente tem que se desapegar a eles e devolver sim, para a terra, né? A gente não sim. pode guardar cristal quebrado, tá? Então, como a gente tira eles da terra, a gente devolve eles para a terra, né? Mas muitas pessoas têm apego, não querem, acabam deixando lá, né? Ah, eu vou trabalhar um pouquinho mais de energia, faz limpeza energética, o seu acessório vai lá e conserta, dali a pouco quebra de novo, né? Sim. Então, é mais ou menos isso. Dependendo da situação que a gente tá, né? Eu, por exemplo, aconteceu isso comigo, tava numa situação tendo muito conflito, vindo coisas assim, sombras profundíssimas vindo para a superfície, mas começou a quebrar tudo. Quebraram vários cristais, quebrou pulseira de cristal, quebrou várias coisas. Então, assim, a gente tem que agradecer eles, porque na verdade eles estão protegendo a gente daquela energia negativa, às vezes até um ataque psíquico que Sim. foi direcionado para a gente, tá indo para o objeto, e o objeto quebra e aquilo não vem para a gente. Então, assim, amém. Amém. Agradeço. E é essa a função dos cristais, a gente usa eles para isso, né? Mesmo que inconsciente, a pessoa que compra porque achou a peça bonita, nem muitas pessoas compram e nem sabem que aquilo tem energia, ou que tipo de energia que tem, né? Então, acaba que, por mais que eu use, que eu não programe, que eu não limpe, alguma coisa ele sempre está trabalhando na gente, né? Sim. Então, faz parte do cristal, né? Sim, só Mas para falar claro, que já perguntaram há bastante tempo aqui, quando tem o ela furinho, na verdade não é um problema não. Alguém perguntou o furinho é porque tem o cordãozinho para passar para facilitar retirar, quem ainda não se sente é, confortável de comprar sem o furinho, não é? qual é a diferença de uma para outra? Algumas linhagens da Ionieg terapia, porque existem várias linhagens, inicia a terapia com Ionieg com fio, para deixar a mulher mais segura, para, né, que não fique com medo de colocar e não conseguir tirar. Mas na minha escola, que é a Ionieg Mothers, a gente não usa, né, com o fio, porque justamente a gente quer que a mulher treine a musculatura vaginal. Porque o que acontece? Quando a mulher usa o Ionieg com fio, ela acaba entrando na zona de conforto mais uma vez, ficando Sim, acomodada e acaba não utilizando a musculatura do canal vaginal.
né? Aí coloca, puxou o fiozinho, pronto, saiu, tá de boa. E não é essa a intenção da terapia. A terapia é realmente a gente introduzir o Yoni Egg, fazer o pompoarismo vibracional, que é a contração da musculatura vaginal, né? Então, qual a diferença do pompoarismo normal para o pompoarismo vibracional que a gente fala, né? Então, a maioria das mulheres que têm incontinência urinária, por exemplo, elas vão no médico, no ginecologista, urologista, e o que que eles mandam fazer? O pompoarismo para fortalecer a musculatura para que ela pare de ter o escape da urina. Então, geralmente, elas usam aquelas bolinhas de plásticos ou conezinho, que é com um fiozinho também, mas é algo que não tem energia nenhuma, é um plástico, inclusive é um químico que você está A colocando base para de dentro do petróleo, corpo. péssimo. Exatamente. E quando a gente utiliza um cristal, uma pedra como a obsidiana negra, é algo com energia. Então, por mais que eu nem trabalhe a minha musculatura, que eu só introduza o Ion Egg lá dentro, ele já está fazendo um trabalho fantástico no nosso corpo, né? Então, é essa a diferença. E aí, quando a gente trabalha o fortalecimento da pelve, da nossa musculatura, a gente está trabalhando para voltar a nossa lubrificação, normalizar, para liberar, voltar a nossa libido, para facilitar os orgasmos, né? Então, o principal ponto é a parte da sexualidade com o pompoarismo. Fora que a gente aprende a ter consciência da nossa musculatura, o canal vaginal ele possui três anéis principais, né? Então, a gente consegue ter percepção desses anéis. Então, por exemplo, durante uma relação sexual, a gente consegue trabalhar fazendo massagens no pênis do parceiro, a gente consegue ter outras sensações, outros tipos de orgasmo e assim também o nosso parceiro, né? E além da Ionieg terapia, que é uma terapia complementar para trabalhar essa parte da sexualidade, a gente usa a varinha mágica ou a varinha do prazer. Olha lá que beleza, essa mesma. Então, a minha tem umas voltinhas aqui para trazer uma coisinha a mais, né? Então, isso aqui é um masturbador, não é um vibrador que não vibra, né? Mas é um instrumento para a gente usar a masturbação, né? Sim, mulher pode se masturbar como os homens também. Não é tabu, não é pecado, ninguém vai para o inferno. Ai, gente, Então, ninguém merece. então, assim, muitas pacientes que chegam até mim nunca se masturbaram. Nossa, ainda tem muito, né? Tem muita vergonha e repressão ainda na sexualidade, principalmente para as mulheres. Os homens às vezes vão para o lado da compulsão, para coisa desenfreada, para o consumo excessivo de pornografia. E as mulheres vão para repressão, para o não pode, para o guarda, para o só transo com o meu namorado lindo, perfeito, príncipe encantado. Ai, quanta Exatamente. distorção a gente tem. Mas isso vem da sociedade, né? Das crenças Exato, limitantes aí, porque é algo que foi imposto pra gente, né? Porque exato. se você pegar duas crianças, vamos pegar lá um menininho e uma menininha de 4 anos de idade. Se o menininho colocar a mãozinha no pintinho e mexer, ai, que bonitinho. Se a menina colocar a mão, seja para se coçar ou para qualquer coisa, tira a mão daí, é feio. Entendeu? Então, isso já foi imposto pelos nossos pais, pelos nossos avós, e não é nem é inconsciente da parte deles, porque eles foram criados assim também, né? Então, mas o que mais me admira é a gente ainda já estar em 2020 com todos esses tabus, com todas essas crenças ainda. Algumas pessoas me questionaram porque eu comecei a trabalhar com uma linha de sexy shop, né? Me questionaram, mas você tá trabalhando com espiritualidade, vendendo vibrador. Falei, gente, uma coisa está totalmente ligada à outra, porque o sexo é uma coisa sagrada, a gente nasce do sexo, né? E justamente essa questão da pornografia ter trazido tanta distorção, né? Principalmente em relação aos homens, e eles criarem uma visão, nossa, totalmente, né?
distorcida realmente e a E gente acaba consumista, distorcida e consumista. exatamente, e a gente fica totalmente frustrada em relação a isso, né? E é porque a gente E também não sabe o que a gente quer, porque a gente também não tem outra referência, porque as mães não conversavam com a gente sobre isso, a única coisa que a gente tinha de acesso também era pornografia, a gente falava, meu Deus, eu é que devo ser o problema então, porque eu não tô sentindo, não tô sentindo orgasmo, não tô fazendo nada, então o problema deve ser eu. Porque não tinha acesso, né? E graças a Deus pelas pessoas que trabalham profissionalmente, seriamente com o Tantra, fique bem claro, porque tem muita gente que leva essa distorção para o Tantra, e isso é muito sério, tá? Tem gente que sim, trabalha sim. profissionalmente com Tantra, com o propósito de cura, de desbloqueio, de ascensão espiritual, com amorosidade, com o ancoramento no cardíaco, que é o que precisa, para não levar essa distorção com o discurso bonito de que, tipo, ai, Tantra é liberdade, pode tudo e não sei o quê. E aí só justifica a merda, a porcaria da distorção ali naquele meio também, que leva a mais abusos e mais problemas, enfim. Não é por aí, tá, gente? Precisa ter muito cuidado. O Tantra é maravilhoso, mas pode ser mal aplicado. O Tantra é uma É, linda filosofia. por isso a importância da gente sempre pesquisar muito sobre os terapeutas, né? Pegar aí depoimentos de pessoas que já fizeram, principalmente quando é ligado à sexualidade, porque é algo muito íntimo, tu tá lá levando o teu corpo para a pessoa, E né? acima de tudo, E sentir, né, a energia da pessoa. Porque assim, pode ter vários depoimentos positivos de várias pessoas que se atenderam com uma pessoa que nunca fez nada, mas em algum momento a pessoa vai e faz. Então, assim, é sentir o corpo. Eu sempre falo, a intuição vem pelo corpo. Quanto mais a gente se conecta com o corpo, mais a gente vê se diante de alguma coisa o corpo contrai ou o corpo expande. Se o corpo expande, você vem uma vida assim naquilo, é um bom sinal. Se você fica meio, não sei, o corpo encolhe, vem uma dúvida mental, não sei o que, tipo, talvez não seja esse o caminho para você. exato, exatamente. E em relação ao Tantra, né? Para quem não sabe o que é Tantra, né? É uma filosofia de vida, amor e consciência. E eu digo que está muito conectada com a INR terapia. Para mim foi um processo muito bonito quando eu uni as duas coisas. E assim, você não precisa propriamente dito ir até um terapeuta e fazer uma massagem tântrica. Tem muitos cursos ótimos online que a gente pode assistir por vídeos, aprender as massagens, aprender o autotoque, a respiração, né? A conexão, né, com os cinco sentidos, aí com nossos parceiros, né? E fazer um trabalho é, ligado realmente à espiritualidade, essa Sim. abertura, né? Nem E claro precisa que fazer a massagem, eu sempre falo, tem gente que tem muito bloqueio com isso. Eu falo, gente, o principal não é isso. Se você só fizer respiração e já levar mais consciência para a tua conexão com o teu corpo e aprender a apreciar o seu próprio corpo e entender que tudo que você sente não tem nada a ver com o outro, você está se sentindo através do outro e aí você quebra essa dependência. Nossa, só isso aí já acabou, não precisa fazer mais nada, já tá é ótimo. libertador. É libertador. E no próprio Tantra a gente aprende mesmo a usar os vibradores, né, os estimuladores, justamente para dizer que a gente pode se virar sozinha. Né? Então, muitas mulheres ficam frustradas. Ah, mas eu não tenho parceiro, vou fazer terapia e não tenho parceiro, vou começar a ter libido e não tenho para quem dar. Né? Ué, usa a mão, usa o vibrador, aprende a conhecer o próprio corpo, até para que quando você ache uma pessoa legal, você já saiba quais partes do teu corpo te dá prazer, né? O que te deixa bem, o que te deixa satisfeita, né? Então, Porque daí a gente sai é desse julgamento de fulano fode bem, fulano fode mal. Essa responsabilidade de conhecer o teu corpo é sua. exatamente, exatamente. E até questões relacionadas, por exemplo, à parte de sexo oral também, que ainda tem muito tabu, né? Muito. E eu Ah, vejo que o principal para as mulheres, e eu digo por mim, pela minha história mesmo, é o bloqueio aqui, ó, nessas horas. A vergonha que tem da gente falar
o que a gente gosta, o que a gente quer, porque o cara tá tão no ego também inflado de que, tipo, eu tenho que mandar bem para ser o cara foda, que a mulher não quer Uhum. falar, porque sabe que o cara vai ficar com o ego ferido se falar do tipo, ai, mas então eu sou ruim nisso, eu não sei transar, eu não sei o que lá. E a mulher não tem Uhum. coragem de falar porque ela sente vergonha, e ela não quer que o cara fique achando que ele é ruim, e fica todo um bloqueio ali, e ninguém fala nada. E aí a gente acaba sendo mais fácil julgar e falar que o cara não sabe fazer do que a gente falar que não, ó, faz assim, porque para mim funciona desse jeito. O cara, tipo, sei lá, saiu com várias e aprendeu que de determinado jeito funcionou com algumas ali e acha que achou a fórmula do sexo oral e quer fazer igual para todo mundo. Jesus amado, não, gente. Exatamente, exatamente. E é assim, e por isso a importância, né, de a gente realmente conhecer, sentir sozinha e realmente liberar a laringe até para um gemido, que tem mulher que parece uma boneca inflável lá, fica paradinha e não consegue nem, né? Então, são N situações que a gente trabalha, né? E a Ione Egg Terapia trabalha todas as doenças ginecológicas, então, mulheres que têm crises de candidíase, principalmente as de repetição, endometriose, incontinência urinária, hemorroidas, é, enfim, tudo que tiver ligado à infertilidade, né? E aí vai trabalhar a ressonância, a crises de ansiedade, pânico, depressão. Por exemplo, como cada cristal corresponde a um chakra específico, né? A órgãos. Quando eu uso um Ione Egg de quartzo azul, por exemplo, o útero faz conexão direta com o nosso chakra laríngeo, a nossa garganta. Então, por exemplo, as pessoas que têm problemas de faringite, laringite, né? Que geralmente é aquela comunicação presa, que não consigo pôr para fora as O famoso palavras, engolir né? sapo. Exatamente, exatamente. Aí ela trabalha esse desbloqueio do chakra laríngeo, liberando todas essas doenças. Muitas pessoas têm amidalites de recorrência, porque é justamente isso, é o que eu não consigo falar, né? Eu tinha. Assim que eu comecei a minha caminhada, eu comecei pela programação neurolinguística, que trabalha muito a comunicação e a liberação emocional. Eu nunca mais tive. E é incrível. E é justamente isso, o nosso corpo fala, né? Então, quando a gente engole todas as nossas emoções, né? Então, o corpo começa dando sinaizinhos, demonstrando, né? Um sintoma aqui, outro sintoma lá, e muitas vezes agravando aí para doenças como um câncer, né? Então, o câncer é muito relacionado a isso, né? São sentimentos reprimidos que a gente não consegue pôr para fora, né? Então, a Ione Terapia faz todo esse trabalho lindo, maravilhoso. E a mesma coisa com os homens, tá? Então, os homens também podem utilizar a Ione Terapia, não é algo só para as mulheres. Então, por exemplo, os homens, eles usam atrás do testículo, com a cueca segurando, super tranquilo. Então, homens que têm problema de Interessante. ejaculação precoce, varicocele, é, enfim, né, disfunção erétil, qualquer coisa relacionada à parte íntima dele vai estar trabalhando também, né? Legal. Então, é algo assim que para eles, principalmente, é um tabu bem maior, né? É Nossa, algo mais difícil para o homem assumir que tem algum problema, alguma disfunção sexual. Você pode ver que a maioria dos homens aí, quando vão ter relação com uma mulher, principalmente se é a primeira vez e acaba, né, não conseguindo aí o ato, é a primeira vez, isso nunca aconteceu comigo, né? Sempre tem aquela desculpa, né? E é muito difícil para eles olharem para isso, porque no homem essa questão sexual é muito mais intensa, né? é muito mais cobrada, eu diria. Também.
é muito mais cobrada por performance. Eu tenho falado muito sobre isso, né? Postado sobre isso. O homem é cobrado por performance, porque, né, a pornografia mostra o que o cara tem que estar sempre ereto, tem que ficar ali, pá, aquela coisa soca-soca horrorosa, que para mulher geralmente não Uhum. traz prazer nenhum, porque Sim. o prazer vem muito pela sutileza, pela respiração, pela movimentação natural do corpo, não vem para essa coisa que aquilo não é nada, né? Não dá para sentir nada ali dentro do corpo. Aquilo é péssimo para a maioria das mulheres. Talvez alguém goste, sei lá. Mas assim, de modo Sim. geral, não traz muita sensibilidade. Isso É. dessensibiliza, inclusive, né? Então, é muita cobrança. E daí tem um ego tão fragilizado, que é tão cobrado para ser forte, né? Aquela coisa de menino não pode chorar, menino não pode demonstrar emoção, menino não pode não sei o quê. Aquela coisa engole o choro, não chora não, vai ficar tudo bem. É sempre não, 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 não mostra os seus sentimentos, né? E aí vem Sim. essa cobrança toda em cima dessa sexualidade que precisa estar sempre performando e que a única coisa que importa virou quase um processo de coaching o sexo, né? É uma meta, gozar é uma meta, tipo, nossa, e a gente também está condicionado, não é só homem não, tá, gente? Porque eu era assim Não. também. Quando eu transava e eu não gozava, eu ficava chateada, eu falava, como assim? Mas o que aconteceu? E não sei o que lá. A gente aprendeu a condicionar o transar a ter que conseguir gozar. Eu até estava conversando com um amigo meu outro dia, como eu posso sobre essas coisas. Tem homem que é um pouco mais aberto, se sente confortável de me procurar para conversar, né? Sim. E, e ele falou: ah, mas esse método aqui é muito efetivo. Eu falo: se você está falando que isso aí que você está fazendo é muito efetivo, você já está condicionado a ter que chegar a algum lugar. Quem diz que tem que ser efetivo? Não tem que ser efetivo nada, não tem que ter meta para bater na hora que tá transando, gente. Exato, exatamente. E infelizmente é assim que funciona, né? É algo que já está impregnado na cultura, né? E faz parte. Bom, e falando em relação à Ione Egg terapia, a gente tem tamanhos de Ione Eggs, né? Deixa eu ver como é que eu vou fazer para mostrar. Eu queria mostrar um do ladinho do outro aqui. A Acho que gente o lugar que eu tem, comprei não tinha tamanhos. É isso a que eu... gente tem 4 tamanhos. Eu vou ter que mostrar de dois em dois. Então, aqui, esse é um G, esse é um M, só para a gente ver a diferença de um para o Ah, outro, o né? meu é menorzinho. O meu deve ser um M. Então, aí a gente tem, ó, o M para o P, ó, só para a gente comparar aqui. Tô até na dúvida agora se o meu é M ou P. É, o teu tá com cara de M. Vamos ver É, pela linha das mãos aí, ó. Deixa eu segurar ele aqui, ó. Eu acho que é um M o teu. acho que sim. E aí, Tem uma bolinha também, não sei nem o que eu faço com a bolinha. ó, daí tem o P pro PP. Nossa, tem PP. Então, o PP, geralmente os homens utilizam atrás do testículo para ficar menos incômodo para eles, né? Ou Ah, até um P, depende. E o PP pode ser usado durante a relação sexual, onde a gente deixa o Ione Egg dentro do canal vaginal. A gente pode usar, hum. depende, tá? A gente pode usar do M até o PP. Depende do tamanho do órgão do homem aí, que não vai incomodar, né, a mulher. Eu ia perguntar, não Então, machuca, não? não, é claro que a gente tem que saber escolher o tamanho, né? Sim. Mas não machuca. E o Yoni Egg durante a relação sexual é para trabalhar a cura do casal. Então, por Ah, que exemplo, legal. se por exemplo eu tô casada há anos, mas eu tô tendo muita briga com meu marido, sabe? Eu tô tendo muito ciúme, tá faltando, sabe, amor, enfim. Vai lá e usa um quartzo rosa. Ah, a gente não tá conseguindo se comunicar, não tá legal. Vai e usa um quartzo azul. Ah, tá com alguma energia, aconteceu alguma coisa que eu não tô conseguindo perdoar o meu marido, meu namorado. Usa uma ametista para transmutar energia. Então, assim, depende o que precisa trabalhar no casal, né? A gente vai lá e escolhe o cristal, né? E traz percepções também diferentes durante a relação sexual, né? Então, depende muito.
cada caso é caso. Mulheres às vezes sentem mais prazer, têm mais facilidade de ter orgasmo com o Ione Egg dentro, Uhum. né? Os homens relatam geralmente não sentir aí a bater, né, no cristal, não tem essa É, percepção ou não de deve mesmo. machucar. Imagino que não. Não. É super tranquilo, tá, em relação a isso. E lembrando que a gente nunca pode usar o cristal que a gente está usando para fazer o nosso tratamento, né? Então, eu fui lá e comprei, por exemplo, as minhas pacientes que vêm compram 6 Ioniex comigo, que é do tratamento completo. Algumas me perguntam, posso escolher algum desses para usar durante o sexo? Não, porque o cristal de Hum, tratamento individual não deve ser usado durante o ato sexual, porque você vai estar transferindo a tua energia, muitas vezes negativa, para o teu parceiro, né? Então, o ideal para que a gente possa usar para o sexo é uma pedra virgem que nunca tenha sido utilizada, né? E aí a gente faz todo aquele processo, limpa no sal grosso, energiza na terra, na lua cheia, aí programa o cristal para que você quer trabalhar na relação, aí introduz, né? E, né? Enfim, tem o ato sexual. Aí sim o parceiro pode tocar no Ione Egg também, não tem problema. Já, sim. tipo, o nosso Ione Egg de uso próprio, ideal que nenhuma outra pessoa Ninguém. toque nele, Chega a né? gente aqui em casa, fica do lado da cama, né? Eu falo, não encosta. E é a mesma coisa com os acessórios, né? Por exemplo, as pessoas gostam de olhar com a mão, né? Eles não É. olham com o olho. Tá, ai, Aham. que lindo! Chega e pega e olha. Então, feito isso, o ideal mesmo é que a gente Limpar. sempre tirasse o acessório e limpasse a energia dele, porque impregna, né? Sim. Mas a gente sabe, né? Quem é reikiano aí tem esse, já aplica um chokurei aqui, já faz uma limpeza quântica, né? É, a Mas força está na nossa intenção, gente. Basta assim, bota na água sim, corrente e intenciona a limpeza ali, e tá tudo certo. isso, exatamente isso. Gente, vocês querem fazer alguma pergunta enquanto a gente está falando aqui? Porque já está quase acabando, né? Pois já tá. Acho que falta 5 minutinhos. Sei se ficou alguma dúvida, alguma coisa que eu não tenha falado. Na verdade, é assunto aí que a gente pode ficar horas falando, né? Tem Então, normalmente são muita. meses, né, que a pessoa faz um tratamento, uma terapia mesmo, com Isso. acompanhamento, são vários meses, geralmente. Isso. A gente tem a opção do tratamento dos elementos, né? Então, onde a mulher preenche um questionário, né? E aí depois a gente faz a consulta individual, ou vai ter a opção agora daqui uns dias eu vou abrir uma turma online, aí é um grupo fechado, onde a gente vai fazer uma reconsagração do ventre, né? Uma limpeza aí de memórias, e aí a gente entra com a Ione Egg Terapia, iniciação, fala dos cristais, ensina o passo a passo, né? Porque assim, como eu tô tendo muita procura, eu não tô dando conta de atender todo mundo É, precisa começar a individualmente, fazer né? turmas, não tem como. Ó, faltam 2 minutos só para falar que alguém perguntou aqui da limpeza física. É isso, é só lavar, né? E fazer uma intenção ali É, de limpeza. eu geralmente vendo junto o sprayzinho de limpeza, ou a gente pode usar o Tea Tree, que é o óleo de melaleuca, que já faz a função aí bactericida, né? Já ajuda aí para candidíase também. Então a gente pode pingar uma gotinha de melaleuca no Ione Egg, ou spray de limpeza, ou até mesmo bicarbonato de sódio, meio copo de água e mergulhar o Ione Egg dentro. Então, são as três principais formas de limpar fisicamente o Ione Egg. Porque daí tem a limpeza energética, né? Que aí é o sal grosso, energiza na terra, numa plantinha, plantas energéticas como a ruda, sete Ou ervas, aplica, enfim. né, um reiki, uma chambala. Eu tenho a tigela de cristal aqui, eu gosto de usar muito. Eu coloco o Ione Egg dentro da tigela e toco. Então, Legal. tem várias Ó, técnicas só que a para gente responder que pode faltam 40 utilizar. segundos. Quem não menstrua, está perto da menopausa com as iones, pode voltar a menstruar? Olha,
Até pode, assim, eu nunca peguei nenhum caso, tá? Mas não é comum. O que geralmente faz é amenizar os sintomas, enfim. Uhum. Mas e pode super ser usado por mulheres que estão nessa fase de menopausa. Ai, tá acabando. Obrigada, Mara. Foi maravilhoso. Muita informação. Espero que o pessoal tenha gostado. Vai ficar gravado para quem quiser mandar para alguém depois que possa se interessar. E eu vou ter que encerrar porque vai acabar para poder salvar. Beijos! Beijo, tchau, tchau.